Neste vídeo, você vai aprender como identificar e eliminar, de forma silenciosa e estratégica, tudo aquilo que te impede de viver com leveza e autenticidade. Vai entender por que algumas relações, hábitos e pensamentos estão drenando sua energia sem você perceber. Como usar o silêncio como ferramenta de transformação e força interior. Como aplicar a sabedoria dos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, para soltar o que não pode controlar. Que não é preciso fazer barulho para mudar de vida, basta agir com consciência. Que o respeito por si mesmo começa quando você escolhe quem merece ficar e o que precisa ir. No final, você não será o mesmo. Vai sair desse vídeo mais leve, mais consciente e pronto para fazer da sua paz uma prioridade. Sem alarde, mas com firmeza. Tem coisas na vida que a gente carrega sem nem perceber. Peso morto. Fardos que não fazem mais sentido, mas continuam. Ali ocupando espaço no peito, na mente, nos dias. Sabe aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo sem ter feito muito? Muitas vezes, o cansaço não vem do que a gente faz, mas do que a gente tolera. Relações que só sugam, hábitos que esgotam, objetos que entulham a casa e o coração. O mais curioso? Ninguém obriga a gente a manter essas coisas, mas mesmo assim seguimos como se deixar para trás fosse errado. E aí vem a pergunta: por que a gente ainda segura o que só atrasa? Tem gente que acha que mudar precisa ser barulhento. Precisa postar no Instagram, fazer textão, anunciar para o mundo que agora vai ser diferente. Mas e se eu te disser que as maiores mudanças que já vi aconteceram no silêncio? Sem plateia, sem aplausos, só alguém olhando para dentro e decidindo: isso aqui já não me serve mais, e soltando, sem drama, sem desculpa, sem pedir permissão. É igual largar uma mala no meio da estrada e continuar a caminhada mais leve. Ninguém precisa entender. Quem sente o peso é você, e só você sabe o quanto tá difícil andar. Te conto uma história. Lá num vilarejo simples, daqueles cercados por mar e vento forte, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Todo mundo conhecia ela por ser corajosa, destemida, dessas que enfrentam tempestade como se fosse brisa. Mas tinha um detalhe: o barco de Helena estava sempre cheio. Não de peixes, mas de tralhas. Redes rasgadas, cordas velhas, ferramentas quebradas que ela jurava que um dia poderiam servir. Só que esse um dia nunca chegava. O que chegava mesmo era o peso. E cada saída para o mar virava uma batalha contra a bagunça que ela mesma mantinha. Numa manhã de céu nublado, ela se preparava para mais uma pescaria quando o tempo virou. A tempestade veio com gosto. O barco balançava, as ondas batiam com força e ela tentava manter o controle. Mas o que dificultava não era só o mar. Era a carga inútil. Foi então que, num momento de clareza entre o medo e a exaustão, Helena fez o impensável. Começou a jogar fora. Primeiro as redes inúteis, depois as cordas, até os objetos guardados por puro apego. Um a um, foram para o mar. E a cada coisa que deixava ir, o barco ficava mais leve, mais fácil de conduzir. E mesmo com o mar ainda bravo, ela conseguiu atravessar. Quando chegou ao porto, encharcada, mas viva, os outros pescadores correram para perguntar como ela tinha sobrevivido àquela loucura. E a resposta dela foi simples, mas poderosa. Às vezes, a gente se apega ao que só atrapalha, e quando aprende a deixar ir, encontra espaço para seguir em frente. Essa fala dela ficou ecoando na cabeça de muita gente ali, porque todo mundo, em algum nível, também estava carregando tralha demais. Não era só sobre pesca, era sobre a vida, sobre abrir mão do que não soma, sobre entender que soltar não é perder, é se reencontrar. Os estoicos falavam muito sobre isso. Marco Aurélio dizia que se libertar do que está fora do nosso controle é o primeiro passo para conquistar a verdadeira paz. Não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre ser seletivo com o que você permite que ocupe espaço dentro de você. A tempestade fora, você não controla. Mas o que carrega no seu barco, isso é escolha sua. E talvez o que esteja te afundando não sejam as ondas da vida, mas as âncoras que você se recusa a soltar. Pense nisso. A coragem de deixar ir
pode ser mais poderosa que a força de continuar segurando. Tem um tipo de medo que ninguém fala muito, mas que comanda a vida de muita gente. O medo da opinião dos outros. É aquele receio que paralisa, que te faz pensar 2 vezes antes de agir. Não porque você duvida de si, mas porque tem medo de ser julgado. E o mais louco é que esse medo não vem de críticas reais, mas de suposições. Você se sabota antes, mesmo de tentar. Muda o cabelo, o jeito de se vestir, a profissão, até os sonhos, tudo por causa do olhar alheio. E nem percebe que está vivendo num palco, atuando num papel que nem é seu. A verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com os próprios dramas para realmente prestar atenção em você. Mas ainda assim, você vive como se fosse observado o tempo todo, como se cada passo precisasse ser aprovado por uma plateia invisível. É como se tivesse um juiz morando dentro da sua cabeça, pronto para te condenar. Isso consome, isso desgasta. E aos poucos, você vai se moldando ao gosto dos outros e se esquecendo de quem realmente é. Vira refém de expectativas que nem vieram de você. E o mais triste é quando você se olha no espelho e não se reconhece mais. Vê ali uma versão editada de si mesmo, adaptada, encaixotada, domesticada. Aquele brilho no olhar sumiu. Aquele projeto que te empolgava, engavetado. Aquela ideia que fazia teu coração bater mais forte, abandonada. Tudo em nome da aceitação. Mas me diz, que tipo de vida é essa que você vive para agradar os outros e esquece de se agradar? Isso não é viver. É sobreviver no modo automático, sempre com medo do julgamento. Às vezes, esse medo se esconde de um jeito mais sutil, vem disfarçado de prudência, de bom senso. Você diz para si mesmo que não é hora, que talvez não esteja pronto, que é melhor esperar mais, um pouco. Mas lá no fundo sabe que o verdadeiro motivo é o medo do que vão pensar. E enquanto isso, os dias passam, os anos passam, e você continua ali, parado no mesmo lugar, sonhando acordado com uma liberdade que só vai chegar quando você tiver coragem de ser quem realmente é. É nessa hora que a filosofia estoica entra como um farol no meio da neblina. Epicteto dizia que não devemos dar poder ao que está fora do nosso alcance. E a opinião dos outros, meu amigo, está completamente fora do seu controle. O que você pode controlar é a sua reação, sua postura, suas escolhas. Viver de forma autêntica não é fácil. Dá medo mesmo. Mas viver escondido atrás de máscaras também é um sofrimento. E você precisa escolher qual dor prefere carregar. A de ser julgado por ser você, ou a de se abandonar para ser aceito. Então, começa pequeno. Não precisa anunciar para ninguém. Elimine em silêncio tudo aquilo que você só faz para agradar os outros. Sabe aquele compromisso que você sempre aceita, mas detesta? Diz não. Sabe aquela roupa que você usa só porque esperam isso de você? Troca. Faça algo que você sempre quis, mas sempre adiou por medo do que iam dizer. E sinta como é libertador tomar decisões que realmente fazem sentido para você. Como diria Sêneca, a pior prisão é aquela construída pelas mãos do medo. Tá na hora de derrubar esses muros, tijolo por tijolo, na base do silêncio e da coragem. Vamos falar de algo que muitas vezes a gente ignora porque dói admitir. Relações tóxicas. Não só as românticas, mas qualquer uma que te suga, te diminui ou te faz duvidar de si. Tem amizade que não é companhia. É competição disfarçada. Tem parente que não é família. É cobrança constante. E tem gente que tá perto só para te manter por baixo, com comentários sutis, críticas veladas, risos que ferem mais que tapas. Mas sabe qual o problema? A gente se acostuma, fica naquela ilusão de que toda relação tem altos e baixos e vai deixando passar. Você começa a justificar o injustificável. Pensa, ele é assim mesmo. Ela só tá estressada, é coisa da minha cabeça. E com essas frases, vai empurrando para frente algo que já devia ter sido deixado para trás faz tempo. É como carregar uma mala com o zíper estourado. Você sabe que tá difícil, mas insiste. E aí vem o esgotamento. Você sai de encontros mais cansado do que entrou. Começa a se sentir pequeno,
desvalorizado, como se estivesse num jogo onde sempre perde, mesmo quando não fez nada de errado. Mas não é preciso brigar, discutir ou escrever um texto dramático no WhatsApp. Eliminar não é atacar, é escolher a si mesmo. É perceber que preservar a própria paz é mais importante do que manter uma aparência de harmonia. É entender que amar alguém não significa se sacrificar o tempo todo. Você não precisa justificar seu afastamento. Às vezes, basta parar de responder, diminuir o contato, recuar com leveza. Quem realmente importa vai sentir sua ausência e respeitar. Quem não sente nunca fez questão de verdade. A dor de se afastar é real, não vou mentir. Dá uma culpa, uma sensação de que você está sendo ruim. Mas aí você respira fundo e percebe. Não é sobre ser bom ou mal, é sobre ser justo consigo. A vida não é um lugar para você se anular. E sim, vai ter gente que vai criticar, que vai dizer que você mudou. Mas mudar, meu amigo, é sinal de vida. Gente viva evolui. Gente viva se protege. Gente viva escolhe com quem quer caminhar. Os estoicos têm uma lição valiosa para isso. Você não controla o comportamento dos outros, apenas o seu. Simples e direto. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia para si mesmo que a natureza das pessoas não está nas suas mãos, mas a forma como você reage a elas, sim. E se uma presença constante te faz mal, a decisão de manter essa presença também é sua. Você não é uma árvore. Pode sair do lugar. Pode se afastar sem barulho, sem culpa. Apenas siga com leveza. Quer saber como identificar uma relação tóxica? Observe como você se sente depois. Se é mais pesado, mais tenso, mais confuso, já tem sua resposta. E quando tiver, elimine em silêncio, sem dar explicação, sem tentar consertar o que não quer ser consertado. A vida já é complicada demais para insistir no que só machuca. Proteja sua energia como quem protege uma chama pequena no meio do vento. Ela é frágil, mas é sua luz. Cuide bem dela. Agora pensa comigo. Quantas coisas você faz no automático, mesmo sabendo que não te fazem bem? Acorda e já vai direto para o celular sem nem abrir os olhos direito. Come coisas que sabe que vão te fazer mal depois, mas come assim mesmo, porque, é só hoje. Deixa tudo para depois. Reclama que está sem tempo, mas passa horas assistindo coisas que não acrescentam nada. Esses hábitos autodestrutivos são como goteiras no telhado. Você até acostuma com o barulho, mas um dia o teto desaba. E quando desaba, sempre parece que foi de repente, mas não foi. Foi desgaste acumulado dia após dia. O pior é que muita gente nem percebe que está se sabotando. Acha que todo mundo faz e vai empurrando. Só que tem uma diferença entre descansar e se anestesiar. E muita gente está vivendo anestesiada, fingindo que está tudo bem enquanto vai escorrendo por dentro. São pequenas escolhas que sozinhas parecem inofensivas, mas juntas constroem um abismo. E o mais perigoso, um abismo silencioso. Você não ouve ele crescer, mas sente o vazio aumentar. A verdade é que abandonar esses hábitos não é só parar de fazer algo ruim. É começar a fazer algo bom no lugar. Em vez de rolar o feed por horas, que tal dar uma caminhada? Em vez de mais uma xícara de café, tenta respirar fundo e se alongar. Parece besteira? Pode até parecer, mas essas pequenas trocas mudam o jogo. A chave não está em radicalizar, mas em ser constante. É como trocar uma escada torta por degraus firmes, um passo por vez, um ajuste por dia. Claro, vai ter recaída. Vai ter dia que você vai fazer tudo errado. E tá tudo bem. O problema não é errar. O problema é se entregar. Quando cair, se levanta sem drama, sem se xingar, sem prometer que agora vai. Só tenta de novo, porque a mudança de verdade não faz barulho. Ela é feita de repetições discretas, de tentativas silenciosas. Quem olha de fora nem percebe, mas você sente. E isso basta. Os estoicos enxergavam a mudança como um processo interno e constante. Sêneca dizia que não é porque você tropeçou que voltou ao ponto de partida. E isso é essencial. Se cobrar perfeição, só vai te travar. Já se acolher e seguir em frente é o que te transforma.
Os estoicos entendiam que vencer a si mesmo é a verdadeira vitória. E isso começa na rotina, nos hábitos que você cultiva, nos que você abandona. Eliminar o que te enfraquece é um ato de força, não de fraqueza. Então olha para a tua vida com carinho. Vê o que está te drenando mesmo que seja pequeno. Um hábito, uma mania, uma escolha recorrente. E começa a soltar. Sem precisar fazer lista, sem precisar contar para ninguém. Só age. A cada vez que você escolhe o que te fortalece no lugar, do que te sabota, você está escrevendo um novo capítulo. Silencioso, talvez, mas poderoso. Existe uma armadilha silenciosa que muitos de nós caímos sem perceber. A necessidade de controlar tudo. A gente quer prever cada detalhe, antecipar cada falha, controlar cada pessoa ao redor, como se isso fosse garantir que tudo vai dar certo. Mas a vida, meu amigo, não segue roteiro. Ela gosta de improvisar. E quanto mais você tenta apertar o controle nas mãos, mais escorrega pelos dedos. É como tentar segurar areia. A tensão cresce, a ansiedade aumenta, e a frustração vira sua nova companheira de estrada. A verdade é que querer controlar tudo vem de um medo profundo. O medo do imprevisto, do erro, do fracasso. Você acha que, se planejar cada passo, vai conseguir se proteger de tudo. Mas, ironicamente, o que mais te machuca não é o que foge do controle. É o desgaste de tentar controlar o incontrolável. Você se estressa por coisas pequenas, perde noites de sono por situações que nem aconteceram, e no fim está exausto. E o pior, exausto por tentar impedir o vento de soprar. Quantas vezes você já se pegou imaginando cenários que nunca se concretizaram? Quantas conversas você ensaiou na cabeça que nunca aconteceram? Essa vontade de controlar tudo te aprisiona em um labirinto mental. Você tenta adivinhar reações, prever decepções, evitar dores que nem existem. E com isso, vive mais no mundo da sua cabeça do que na realidade. É uma prisão sem grades, mas com portas trancadas por dentro. E só você tem a chave para sair. Sair desse ciclo não é desistir da vida. É soltar o que não é seu. E isso assusta, eu sei. Dá uma sensação de vulnerabilidade, mas também é um alívio. Um espaço se abre, um fôlego entra. Quando você aceita que não dá para controlar tudo, você começa a focar no que realmente importa. Suas escolhas, suas ações, seu equilíbrio. O resto? Solte. Respire. Deixe ir. A vida não precisa do seu controle, precisa da sua presença. A filosofia estoica trata esse tema com uma clareza brutal. Epicteto ensinava que existem duas categorias: as coisas que dependem de nós e as que não dependem. E nosso erro é gastar energia demais com a segunda. O controle que importa é o interno. Sua mente, suas atitudes, sua ética. O clima muda, as pessoas mudam, o mundo gira. Mas se você se mantiver firme, nada disso te derruba. O verdadeiro poder não está em comandar tudo, mas em saber lidar com o que escapa. Então, faça esse exercício. Da próxima vez que sentir aquela ânsia de controlar tudo, pare, respire. Pergunte-se, isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Dê esse passo sem alarde. Deixe o controle ir embora em silêncio, como se estivesse abrindo uma janela para deixar o vento entrar. E sinta o alívio de viver com leveza. Afinal, como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará a força. Tem uma expectativa que quase ninguém fala, mas muita gente sente, a de ser perfeito. Não é algo que dizem abertamente, mas está ali, escondido nas entrelinhas, nos olhares, nas comparações silenciosas. Você cresce ouvindo que tem que tirar boas notas, ser educado, se comportar, escolher a carreira certa, construir uma vida impecável. E sem perceber começa a achar que errar é fracassar, que ter dúvidas é fraqueza, que vacilar é imperdoável. Mas a verdade é outra. Ninguém vive sem tropeçar. A perfeição que vendem por aí é um truque de mágica. Parece real, mas não é. Você vê a vida editada das pessoas nas redes sociais, cheia de filtros e sorrisos,
e pensa que a sua vida é a única bagunçada. Só que o que está por trás da tela é tão humano quanto você. Todo mundo chora no banho. Todo mundo se sente perdido às vezes. Todo mundo tem dias em que só quer sumir um pouco. O problema é que a gente se compara com a vitrine do outro, esquecendo que por trás da cortina tem sujeira também. E aí você se cobra, se esgota, se esmaga sob o peso de expectativas irreais. E o mais cruel, muitas delas nem são suas. Foram colocadas aí por outras pessoas. Família, escola, sociedade. Você só foi aceitando como quem carrega uma mochila sem questionar o que tem dentro. Mas chega uma hora em que o peso incomoda. Você sente que não dá mais, que alguma coisa precisa mudar. E essa mudança começa com uma pergunta simples. De quem são essas expectativas que estão te sufocando? Comece olhando com mais cuidado para dentro. Veja o que realmente importa para você, não para os outros. Às vezes, você está tentando ser um modelo ideal que nem deseja. Está correndo atrás de um sucesso que não te satisfaz. Está buscando validação de quem nunca vai te aplaudir. E nesse caminho vai se perdendo de si mesmo. Mas a boa notícia é, dá para voltar. Dá para deixar isso para trás, um pedaço por vez, sem gritar, sem drama. Só ir soltando como quem desfaz um nó devagarinho. É aqui que o estoicismo mostra seu valor. Os estoicos nos lembram que não devemos colocar nossa paz nas mãos das expectativas externas. Sêneca dizia que o homem que espera demais dos outros se frustra, e o que espera demais de si se tortura. A saída é o equilíbrio. Fazer o melhor que pode com o que tem, sem se martirizar por não atingir um padrão inalcançável. A verdadeira força está em aceitar a imperfeição como parte da jornada. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Então, da próxima vez que sentir que está falhando por não alcançar tudo o que esperavam de você, pare, respira e solta. Elimine essas expectativas em silêncio, como quem se livra de roupas que não servem mais. Ninguém precisa saber, mas você vai sentir que está mais leve, que está mais em paz, que está finalmente sendo você. E só isso já é um baita passo. Tem gente que vive como se cada conversa fosse um duelo, como se a vida fosse uma competição onde só importa ter razão. Você já reparou nisso? Aquela pessoa que sempre quer ter a última palavra, que nunca admite um erro, que transforma qualquer bate-papo numa batalha de argumentos. E às vezes, essa pessoa é você. E sabe o que é mais doido? Nem sempre é por arrogância. Muitas vezes é só medo. Medo de parecer fraco, de não ser levado a sério, de perder o controle da narrativa. Só que nessa tentativa de vencer todas as discussões, você vai perdendo a leveza. Cada conversa vira uma tensão. Cada opinião contrária, um ataque. E o mais cruel é que no fim, mesmo quando ganha, você sai desgastado. Com a mente acelerada, o peito apertado, os laços mais frágeis. Porque ninguém gosta de estar perto de quem precisa vencer o tempo todo. A vida não é um tribunal. Nem toda conversa precisa de um veredito. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. E se eu te disser que a paz mora justamente no espaço onde você deixa de tentar provar algo? Que há uma força enorme em simplesmente ouvir, em concordar, em discordar, em deixar o outro falar sem precisar rebater? Não se trata de submissão, mas de sabedoria. Porque quanto mais você sente necessidade de estar certo, mais frágil você está por dentro. O ego grita quando a alma está insegura. E quando você aprende a calar o ego, começa a escutar algo mais profundo. A sua essência. Tem dias em que você vai sentir aquela vontade de responder, de provar, de mostrar que sabe, mas segura. Respira. Deixa passar. Você não está numa disputa. A outra pessoa não precisa perder para você ganhar. Lembra que nem sempre o argumento mais forte é o mais alto. Às vezes, é o mais calmo. E quando você percebe isso, tudo muda. As conversas viram pontes, não muros. Os vínculos se fortalecem. E você se sente mais leve, mais inteiro. A filosofia estoica nos ensina justamente isso, que não vale a pena se perder para tentar vencer. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio não precisa provar nada,
porque seu valor não depende da opinião alheia. O sábio escuta mais do que fala, observa mais do que responde. Ele sabe que muitas vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras, e que a paz de espírito é mais valiosa do que qualquer discussão vencida. Então, se quiser ser forte de verdade, pratique o desapego da razão absoluta. Elimine em silêncio essa necessidade de ter sempre a resposta certa. Não precisa anunciar que mudou. Só mude. Quando sentir vontade de retrucar, experimente sorrir e escutar. Quando estiver prestes a corrigir alguém, experimente perguntar em vez de afirmar. A vida não é uma prova oral, é uma dança. E saber quando calar é como ouvir a música certa na hora certa. Isso, meu amigo, é sabedoria disfarçada de simplicidade. Agora pensa comigo. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio? Total. Não tô falando de só desligar a televisão. Tô falando de ficar realmente longe do barulho, do excesso de estímulos, das notificações que pipocam sem parar. A verdade é que a gente se acostumou a viver mergulhado num ruído constante. É o celular que vibra, a mensagem que chega, o vídeo que começa sozinho, a timeline que nunca tem fim. E no meio disso tudo, o que some é a nossa própria voz. Porque quanto mais barulho por fora, mais difícil ouvir o que está dentro. É como viver dentro de um shopping 24 horas por dia. Luz para todo lado, sons por todos os cantos, e nenhuma pausa para respirar. E sabe o que é mais doido? A gente começa a achar que isso é normal, que tá tudo bem viver nesse estado de alerta contínuo. Mas não tá. Nosso cérebro não foi feito para esse bombardeio. É como um rádio que nunca desliga. Ele até continua funcionando, mas começa a chiar, a travar, a perder o sinal. E aí vem o cansaço, a ansiedade, a dificuldade de concentração, a sensação de que a vida está passando rápido demais. E o mais irônico de tudo é que nesse cenário o silêncio virou luxo. Mas não um luxo caro ou inalcançável, é um luxo de escolha. E você pode escolher, pode desligar as notificações, pode deixar o celular no modo avião, pode sair para caminhar sem fone de ouvido, pode sentar e só ouvir o som da sua respiração. Parece pouco, né? Mas não é. Porque nesse pouco mora o essencial. É no silêncio que as ideias nascem, que as respostas aparecem, que a alma se ajeita. Não estou dizendo para você virar um eremita, jogar o celular fora e viver isolado no mato. Mas reduzir o ruído digital é um presente que você pode se dar. E não precisa fazer alarde. Elimine em silêncio. Comece limpando suas redes sociais. Tire tudo que não te acrescenta. Pare de seguir gente que só te gera comparação ou ansiedade. Depois, desative as notificações que só te interrompem. Deixe o celular longe da cama. E veja como sua mente vai te agradecer. Não vai ser fácil no começo, mas vai valer a pena. Os estoicos defendiam a busca pela clareza interior. E não há clareza onde há confusão constante. Sabe o que Marco Aurélio fazia? Escrevia em silêncio para si mesmo. Reunia os próprios pensamentos, refletia. Ele sabia que o mundo externo é caótico, mas a mente pode ser um templo, se você cuidar dela. E isso começa com o que você consome. As ideias que você permite entrar. O tempo que você dedica a escutar o que realmente importa. O ruído te afasta de si mesmo. O silêncio te traz de volta para casa. Então, experimente o silêncio como quem mergulha numa água limpa, depois de dias no calor. No começo pode ser estranho, mas logo vira alívio, um alívio profundo. Elimine esse barulho digital sem barulho. Ninguém precisa saber. Só você vai sentir. E isso já basta. Porque quando o mundo cala, você finalmente se escuta. E, muitas vezes, a resposta que você buscava lá fora sempre esteve dentro. Os pensamentos negativos são como nuvens carregadas num céu que você queria azul. Chegam sem pedir licença, ficam rondando, escurecendo tudo. Às vezes vem como um sussurro no fundo da mente. Você não é bom o bastante, vai dar tudo errado, ninguém se importa. E quando você menos espera, esses sussurros viram gritos. Começam a comandar suas escolhas, moldar seus comportamentos, definir seus sentimentos.
E o mais cruel é que eles se disfarçam de verdade. Mas não são. São apenas vozes distorcidas, criadas por medos antigos, traumas esquecidos e dias ruins que ainda ecoam. Você tenta afastar esses pensamentos, mas quanto mais briga com eles, mais eles se fortalecem. É como lutar contra a areia movediça. O segredo talvez seja outro. Em vez de lutar, que tal observar? Reconhecer que eles estão ali, mas não dar palco. Deixar que passem como folhas levadas pelo vento. Porque quanto mais atenção você dá a eles, mais raízes eles criam. E se você permitir, eles tomam conta. Criam um jardim de espinhos onde poderia existir flores. Um jardim que só você pode podar. Tem pensamentos que chegam como visitas inesperadas. Batem à porta quando você está mais vulnerável. E você, por educação ou hábito, deixa entrar. Serve café, puxa conversa, dá abrigo, e eles se acomodam. Mas você precisa entender que nem toda visita merece estadia. Alguns pensamentos só merecem a porta fechada e o silêncio. Porque o silêncio é uma forma de resistência. É a negação sem confronto. É dizer não sem precisar gritar. E aos poucos você retoma o controle do que entra e do que permanece na sua mente. Uma técnica simples. Quando surgir um pensamento negativo, questione. Isso é mesmo verdade ou é só uma percepção distorcida? Muitas vezes, você vai perceber que é só exagero, medo ou cansaço. E nessas horas, vale lembrar tudo o que você já venceu. Cada dor superada, cada recomeço, cada noite difícil que virou amanhecer. A mente mente. E você precisa estar atento para não cair no próprio truque. Porque a mente é poderosa, mas também é moldável. E você tem mais força do que imagina. Os estoicos ensinavam que os pensamentos não definem a realidade, mas sim a forma como você reage a eles. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos delas. Ou seja, um pensamento negativo só tem força se você o alimenta. Caso contrário, ele murcha, desaparece. E no lugar dele pode brotar uma ideia nova, mais leve, mais verdadeira. Por isso, cultivar o silêncio mental é uma prática estoica. Uma forma de criar espaço dentro de si para o que realmente importa. Então, faça esse exercício todos os dias. Ao notar um pensamento que te puxa para baixo, não entre em pânico. Apenas observe, respire, questione. Elimine-o em silêncio, sem resistência, sem barulho, sem culpa. Como quem apaga a luz de um quarto vazio e fecha a porta. Você não precisa lutar contra tudo que sente, só precisa escolher no que vai acreditar. Porque o que você escolhe acreditar constrói o mundo onde você vive. Às vezes você olha ao redor e sente que tem algo errado, mas não sabe o quê. A casa está cheia de coisas, a mesa tem papéis, o guarda-roupa vive entupido, o celular lotado de fotos que você nem lembra por que tirou. E mesmo assim, você sente que falta espaço. Engraçado, né? Ter tanta coisa e sentir que está apertado. É porque a desordem física vira desordem mental. Cada objeto fora do lugar parece puxar um pensamento solto. E de repente, sua mente vira uma gaveta bagunçada, onde você já nem sabe o que está procurando. A bagunça consome. E não é só estética, é energética, é emocional. Você entra em casa e sente aquele peso. Nada ali te acolhe, tudo grita por atenção. Uma pilha de louça, um monte de roupa, aquele projeto inacabado no canto da sala. E o pior, isso tudo vai te dando a sensação de que sua vida também está assim, toda espalhada. A mente, que precisava de calma, começa a correr. Pensa em 1000 coisas, não resolve nenhuma. Você se perde no próprio caos. Só que, na prática, o primeiro passo é muito mais simples do que parece. Não precisa começar pela casa toda. Comece por uma gaveta, um cantinho, um objeto. Pergunte-se, eu realmente preciso disso aqui? E se a resposta for não, solte. Jogue fora, doe, limpe. E enquanto faz isso, vai percebendo como sua mente também vai ficando mais leve. É quase mágico. Cada coisa que você tira do caminho físico abre um espaço invisível dentro de você. Um espaço que ninguém vê, mas você sente na hora. O mais curioso é que esse movimento de limpeza externa ativa um movimento interno.
Você começa a questionar o que mais não precisa. Uma amizade antiga que já não te faz bem. Um hábito velho que só atrasa. Uma ideia fixa que não te leva a lugar nenhum. E sem perceber, o que começou como uma faxina na estante vira uma faxina na alma. É como se você fosse colocando tudo no lugar, por dentro e por fora. E isso não precisa ser um evento. Pode ser silencioso, discreto, mas transformador. Os estoicos valorizavam o essencial. Eles não acumulavam, nem objetos, nem vínculos, nem pensamentos desnecessários. Marco Aurélio escrevia que devemos viver com simplicidade, deixando de lado tudo que não contribui para nossa virtude ou paz interior. Isso vale para o mundo físico também. A desordem externa reflete a confusão interna, e o contrário também é verdade. Quando você põe ordem do lado de fora, começa a enxergar melhor dentro de si. A mente encontra clareza no meio da simplicidade. Então, quando o mundo parecer pesado demais, olhe ao redor. Veja o que pode ser eliminado em silêncio. Um objeto que não serve mais. Um papel que só ocupa espaço. Uma coisa que você guarda sem motivo. Tire aquilo do caminho e sinta. Sinta como a leveza volta, como o ar entra melhor nos pulmões, como sua cabeça respira. Porque às vezes tudo o que você precisa é de um pouco menos para encontrar muito mais. Agora vamos falar de um veneno invisível, mas muito presente: a comparação. Você já reparou como a gente se compara o tempo todo, mesmo sem querer? Alguém posta uma conquista e você sente que está atrasado. Outro viaja e você pensa que sua vida está parada. Uma pessoa muda de corpo e você sente que o seu é inadequado. E sem perceber, você entra numa corrida que ninguém te obrigou a participar. Uma maratona de comparação onde ninguém ganha, só se cansa. Porque sempre vai ter alguém fazendo mais, parecendo melhor, indo mais longe. E se você vive olhando para os lados, esquece de caminhar para frente. É como remar um barco e ficar olhando para o barco do lado o tempo todo. Em vez de remar com força, você rema com dúvida. Em vez de aproveitar a paisagem, você só enxerga o que o outro tem. E assim sua própria jornada vira uma sombra da dos outros. Mas o pior é que a comparação é injusta. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você vê a pose, mas não vê o peso. Vê o resultado, mas não sabe do processo. E aí se julga com uma régua que não foi feita para você. Essa comparação constante rouba mais do que tempo. Ela rouba a autoestima. Você começa a achar que não é bom o bastante, que está sempre devendo, que precisa correr atrás para alcançar algo que nem sabe se quer. E aos poucos perde o brilho do que você já conquistou. Porque enquanto você olha o troféu do outro, esquece das medalhas que já tem. E pior, perde a gratidão por estar exatamente onde está, vivendo o que precisa viver para crescer no seu tempo, no seu jeito. O que ninguém te conta é que a comparação é silenciosa. Ela não grita, mas sussurra. Ela não chega de repente, mas vai se infiltrando aos poucos. E quando você vê, já está cercado por pensamentos que nem são seus. Frases como: eu devia estar mais longe, todo mundo consegue, menos eu, não sou suficiente. E nenhuma delas é verdade. São só distorções causadas por esse hábito de se medir com a régua alheia. Um hábito que precisa ser eliminado. E o melhor jeito de fazer isso é com silêncio e consciência. A filosofia estoica tem uma resposta direta para isso. Compare-se apenas com quem você era ontem. Os estoicos não perdiam tempo observando os outros, porque sabiam que o controle está nas próprias ações. Marco Aurélio dizia que a única coisa que importa é fazer bem o que está ao nosso alcance. Se o outro tem mais, ótimo para ele. Você só precisa cuidar do seu caminho. A comparação só te distrai do essencial. O seu progresso pessoal. Cada passo seu, por menor que pareça, já é uma vitória. Então, da próxima vez que sentir o impulso de se comparar, respira. Volta os olhos para dentro. Olha para sua própria estrada. Veja o quanto você já caminhou. E se for para olhar alguém, que seja para se inspirar, não para se diminuir. Elimine essa comparação em silêncio. Ninguém precisa saber. Mas você vai sentir a diferença. Isso, no fim das contas, é o que mais importa.
Você já reparou como algumas pessoas carregam um fardo invisível só por tentarem agradar todo mundo? É como se a vida delas fosse uma eterna missão de evitar conflitos, de sorrir mesmo quando algo incomoda, de aceitar o que não querem só para não decepcionar ninguém. No fundo, é um desejo de ser aceito, de se encaixar, de não causar desconforto. Mas a grande ironia é que esse esforço constante por aceitação acaba gerando o oposto, um afastamento de si mesmo. Você agrada a todos e desagrada a única pessoa que importa, você. Ser bonzinho o tempo todo parece uma virtude, mas quando vem acompanhada de anulação pessoal, vira uma armadilha. Você começa a dizer sim quando queria dizer não, a tolerar, o que machuca, a sorrir quando o certo seria se afastar. E com o tempo você nem sabe mais quais são suas vontades reais. A vida vira um roteiro escrito por outras mãos. E mesmo com tantos sorrisos, lá dentro o vazio cresce, como um quarto bonito por fora, mas completamente abandonado por dentro. É aí que começa a sensação de esgotamento. Você se sente usado, ignorado, pouco valorizado, mas não entende. Por quê? Afinal, você sempre foi tão gentil, tão disponível, tão bonzinho. O que falta? Falta você. Falta o respeito próprio que foi sendo deixado de lado em nome da boa convivência. Falta o limite que você não soube colocar. Falta a coragem de ser firme sem deixar de ser justo. Porque gentileza sem limite vira permissão para abuso. E isso ninguém merece. Não é sobre se tornar uma pessoa fria, é sobre aprender a se proteger. O mundo não precisa de mais gente que agrada a todo mundo. Precisa de pessoas que se conhecem, que sabem o que querem, que respeitam seus próprios sentimentos. E isso começa com pequenos gestos. Dizer não sem culpa. Se afastar sem drama. Ficar em silêncio quando perceber que estão abusando da sua boa vontade. Eliminar aos poucos essa obrigação de ser querido por todos. Porque no fim, quem te ama de verdade não vai te exigir esse esforço constante. Os estoicos ensinavam que a virtude está em viver de acordo com a natureza, e a sua natureza não foi feita para se anular. Epicteto dizia que você deve ser firme como uma rocha diante das tempestades da vida. Isso inclui também os outros. Quando você aprende a dizer não, quando coloca limites, quando se retira do que te faz mal, você está agindo com sabedoria. Não para ferir, mas para preservar o que há de mais valioso, sua paz interior. Então pare de querer agradar todo mundo. Nem todo mundo merece seu esforço. Elimine em silêncio essa necessidade. Você não precisa justificar, não precisa explicar. Apenas viva com mais verdade, mais firmeza, mais autenticidade. E veja como, aos poucos, o respeito começa a surgir. Primeiro de você com você mesmo, depois do mundo com quem você é de verdade. Existe uma prisão sutil que quase ninguém percebe, a necessidade de aprovação. Ela é sorrateira, não. Chega com algemas visíveis, mas te prende do mesmo jeito. Você começa a moldar suas atitudes esperando aplausos. Evita decisões com medo de críticas. Não publica um texto, não usa uma roupa, não muda de cidade porque pensa: o que vão pensar de mim? E assim, sem querer, você vai se acorrentando a opiniões que mudam com o vento, a julgamentos que nem sempre vêm de gente que importa. A vontade de ser aprovado vem do medo de ser rejeitado. É natural. Todo ser humano quer pertencer. Mas quando esse desejo domina, ele vira um veneno lento. Você passa a escolher seus caminhos não pela sua verdade, mas pelo gosto dos outros. E isso te desgasta, porque ninguém consegue manter uma fachada o tempo inteiro. Chega uma hora que o disfarce aperta, sufoca, machuca, e quando isso acontece, a única saída real é se despir dessa armadura de agradar. Você começa a perceber que quanto mais busca a aprovação, mais distante fica de si mesmo. A cada sim que você diz sem querer, a cada escolha que faz por conveniência social, você se afasta um pouco da sua essência, e no fim do dia, o que sobra é um vazio estranho. Um sentimento de que está tudo certo por fora, mas faltando por dentro. E essa falta não se preenche com curtidas nem com tapinha nas costas, só se preenche com verdade. A verdade, aliás, assusta, porque ela nem sempre agrada,
mas ela liberta. Ela tem o poder de tirar os sapatos apertados que a gente usa para caber, em lugares que não nos pertencem. Quando você escolhe viver de acordo com o que acredita, inevitavelmente vai decepcionar alguém, mas ao mesmo tempo vai se reencontrar. E o reencontro com quem você é de verdade vale qualquer desconforto momentâneo, vale qualquer silêncio vindo de quem não entendeu sua mudança. A filosofia estoica ensina que viver segundo a razão e a virtude é mais importante do que viver segundo os aplausos. Marco Aurélio escreveu que o que os outros pensam de você não é da sua conta. Duro, né? Mas é libertador, porque quando você entende isso, começa a caminhar com mais leveza. A opinião alheia deixa de ser corrente e vira só barulho. De fundo, você passa a viver com mais presença, mais foco no que controla, e a aprovação perde o brilho, porque o que realmente brilha é sua paz. Então, meu conselho é simples: pare de buscar aprovação como quem busca ar. Você já é suficiente. Elimine em silêncio essa necessidade de validação externa. Ninguém precisa saber que você mudou, mas você vai saber, vai sentir, vai dormir melhor, vai acordar com mais leveza e vai entender finalmente que a maior aprovação que existe é olhar no espelho e gostar do que vê, sem precisar de plateia. Já percebeu como às vezes a gente sente um peso que não consegue explicar? A vida até parece estar nos trilhos. Tem trabalho, tem rotina, tem responsabilidades cumpridas. Mas por dentro, algo não encaixa. Uma sensação de que falta espaço, de que está tudo apertado, como se o tempo fosse sempre insuficiente, como se o ar não circulasse direito. E aí você olha ao redor e percebe, está tudo cheio demais, cheio de compromissos, cheio de objetos, cheio de obrigações inventadas, mas, ao mesmo tempo, vazio de propósito, de sentido, de paz. Esse excesso cobra um preço alto. A gente vive como se tivesse que carregar o mundo nas costas, assume compromissos sem pensar, acumula coisas por medo de faltar, diz sim por educação, por hábito, por medo de parecer egoísta. E no final, o que sobra para você? 5 minutos cansados no final do dia, quando a mente já está frita e o corpo quer deitar. Parece normal, né? Mas não é. Isso é um grito silencioso pedindo por alívio. E esse alívio começa com a coragem de dizer: isso aqui eu não preciso mais. Você não precisa fazer tudo, nem ter tudo, nem agradar todo mundo. A leveza mora justamente na escolha do essencial. E para isso, você vai ter que eliminar. Vai ter que abrir mão. Vai ter que aprender a deixar espaço. E deixar espaço, às vezes, é mais difícil do que preencher. Porque o vazio assusta. Mas é no vazio que mora a possibilidade. É quando você tira o excesso que consegue enxergar o que realmente importa. É quando você para de correr atrás de tudo que percebe que talvez já tenha o que precisa. A vida é muito parecida com um armário bagunçado. Você enfia coisas lá dentro, vai empurrando, vai dizendo: depois eu organizo. E quando precisa de algo, não encontra. A solução? Abrir tudo, tirar o que não serve, doar, jogar fora, liberar espaço. O mesmo vale para a rotina, para a mente, para o coração. E isso não precisa ser barulhento. Ninguém precisa saber que você decidiu simplificar, que agora escolhe com mais consciência, que diz não sem culpa, que se afasta sem explicação. Porque a verdadeira mudança acontece no silêncio. Os estoicos eram mestres em escolher o essencial. Eles entendiam que a simplicidade é um ato de força, não de carência. Sêneca falava sobre viver com pouco, não por obrigação, mas por liberdade. Porque quem precisa de pouco é mais difícil de ser controlado, mais difícil de ser abalado. Quando você elimina o que não é necessário, descobre o que é inabalável dentro de si. E isso vale mais do que qualquer aparência de abundância. A leveza é revolucionária, mas só para quem tem coragem de soltar o que pesa. Então comece hoje, sem pressa, sem estardalhaço. Olhe para o que você tem carregado, físico, emocional, mental, e vá soltando aos poucos. Elimine em silêncio. O mundo talvez nem perceba, mas você vai. Vai sentir que a respiração fica mais profunda, que o dia rende mais, que o corpo agradece, que a mente clareia, porque viver não é carregar tudo.
Viver é escolher o que merece ser levado com você. Tem uma coisa que muita gente não entende. Eliminar em silêncio não é sobre frieza, é sobre proteção. Tem coisas que você não precisa explicar. Tem decisões que só fazem sentido para quem sente, não para quem vê. E tudo bem, nem todo mundo vai entender, mas isso não torna sua escolha menos certa. Na verdade, é até um bom sinal quando você começa a tomar atitudes que não precisam ser justificadas, porque significa que você está vivendo mais por si e menos pelos outros. E isso, meu amigo, é liberdade em estado puro. Quando você escolhe o silêncio, muita coisa começa a mudar. As pessoas confundem sua calma com fraqueza, sua distância com arrogância, sua seletividade com frieza. Mas quem é maduro sabe. O silêncio é arma de quem não quer ferir, mas também não quer se ferir. É escudo de quem já gritou demais, já se explicou demais, já implorou por compreensão onde só havia julgamento. Chega uma hora que o melhor argumento é simplesmente se retirar. E não por desprezo, mas por amor próprio. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você começa a ouvir o que antes o barulho escondia. Começa a perceber o que realmente te preenche. Começa a dar valor às pequenas coisas. O café quente, a mensagem sincera, a risada boba. Coisas que não fazem barulho, mas que tocam fundo. Porque no fundo é disso que a vida é feita. Não dos gritos que chamam a atenção, mas dos gestos silenciosos que acolhem. Não das palavras ditas no calor da emoção, mas dos silêncios que curam. Você percebe que não precisa mais se provar, que não precisa mais explicar o que sente, nem justificar o que escolhe. E isso muda tudo. Você passa a viver com mais leveza, mais verdade, mais alinhado com o que realmente importa. O que antes era necessidade de resposta, vira tranquilidade, de quem sabe onde pisa. E aí você entende. O silêncio não é ausência, é presença. É a sua presença inteira, sem ruídos, sem máscaras, sem interferência. Os estoicos sempre valorizaram a força do autocontrole. Marco Aurélio dizia que diante da injustiça ou do absurdo, a melhor resposta muitas vezes é o silêncio. Não por covardia, mas por sabedoria. Quem é forte de verdade não precisa reagir a tudo. Quem é centrado sabe que certas batalhas se vencem com ausência, com retirada, com desapego. É nesse espaço que você se reencontra. E quando se reencontra, entende que algumas respostas não precisam ser ditas, mas sentidas. Então, se hoje você sente vontade de se afastar, de cortar, laços, de mudar hábitos, faça isso em silêncio. Elimine o que te fere sem precisar ferir de volta. Vá saindo devagar, como quem apaga a luz antes de dormir. Ninguém precisa entender. Basta você sentir que está indo na direção certa. E pouco a pouco, tudo começa a se encaixar. Não por mágica, mas por coerência. A vida recompensa quem tem coragem de se preservar. Às vezes, o que te machuca não é o que te dizem, mas o que você mesmo repete para si em silêncio. Pensamentos que chegam devagar, mas se instalam como hóspedes indesejados. Você é um fracasso. Ninguém se importa. Você nunca vai conseguir. No começo você até tenta ignorar, mas eles insistem. Ficam ali batendo na porta da mente todo dia, até que, sem perceber, você passa a acreditar. E o mais perigoso disso tudo é que esses pensamentos não gritam, eles sussurram. E o sussurro constante desgasta muito mais do que um grito. É como um vazamento. Pequeno, discreto, mas que com o tempo vai enchendo a casa de mofo. E quando você se dá conta, já está respirando fundo, num ambiente que te adoece. A mente é o seu lar. E se você não limpar os cantos escuros, os pensamentos tóxicos vão se multiplicando. E isso impacta tudo. Suas decisões, seus relacionamentos, sua visão do mundo. Por isso é tão importante estar atento ao que você anda pensando quando ninguém está olhando. Porque esses pensamentos são sementes, e o que você planta uma hora cresce. Mas como limpar essa bagunça silenciosa? O primeiro passo é perceber. É se dar conta de que esses pensamentos estão aí e que você não precisa aceitá-los como verdades. Eles são visitantes, não donos da casa.
Questione. Pergunte para si mesmo, isso é realmente verdade ou é só um medo disfarçado? Muitas vezes, só de olhar bem no olho do pensamento, ele perde força, porque a maioria deles vive da sua distração, não da sua lógica. Depois pratique o não alimentar. Parece simples, mas é poderoso. Você não precisa brigar com o pensamento, só não dá mais espaço para ele. Quando ele vier, foque em outra coisa. Faça algo bom, por menor que seja. Respire fundo, ouça uma música, ligue para alguém. Reforce dentro de si as vozes que te fortalecem, não as que te derrubam. Porque no fim a mente é como um jardim. Cresce o que você rega. E se você passar a regar a autoestima, a coragem, a clareza, o resto vai perdendo terreno. Os estoicos diziam que a mente é o único lugar onde o homem pode ser verdadeiramente livre. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E isso vale principalmente para os julgamentos internos. Quando você muda a lente com que olha para si, tudo ao redor muda também. Não é autoajuda barata, é filosofia aplicada. É viver com consciência, escolhendo com cuidado o que você permite crescer dentro de você. Então, a partir de hoje, preste atenção no que você anda repetindo em silêncio. Elimine os pensamentos que te ferem da mesma forma como tiraria uma farpa do dedo com cuidado, sem alarde, mas com firmeza. Ninguém precisa ouvir que você está mudando por dentro, mas você vai sentir. E esse sentir é o começo de uma transformação real. A gente vive cercado de expectativas. Algumas vêm dos outros, outras a gente mesmo cria, sem nem perceber. Tem aquela ideia de como a vida deveria ser, como você deveria estar agora, com quantos anos já deveria ter conquistado isso ou aquilo. E quando a realidade não combina com esse roteiro imaginário, surge a frustração. Você olha para o que tem e sente que é pouco, e isso dói. Porque parece que todo mundo está indo bem, menos você, que está todo mundo avançando, enquanto você só gira em círculos. Mas será mesmo? Ou será que o problema está na comparação que você faz entre o mundo real e o mundo ideal que inventou? A verdade é que ninguém vive uma vida perfeita. Todo mundo tem dias ruins, noites mal dormidas, decisões erradas. Mas você não vê isso no Instagram, só vê o palco, nunca os bastidores. E aí se cobra mais, se exige mais, coloca metas que não têm a ver com sua verdade. E quando não alcança, se sente fracassado. Mas na real, você está só tentando correr uma corrida com tênis de outra pessoa. Esse tipo de expectativa é como um peso invisível. Você acorda já cansado. Sente que tem que provar algo, que precisa fazer mais, ser mais, alcançar mais. Mas nunca para pensar se aquilo tudo realmente importa para você. É automático. Você vai só cumprindo tarefas, marcando caixinhas, tentando se encaixar num molde que nem sabe de onde veio. E quanto mais tenta, mais se afasta de si mesmo. Porque viver para cumprir expectativa é o mesmo que viver num palco, seguindo um roteiro escrito por outros. A libertação começa quando você questiona: essa meta é minha ou foi colocada em mim? Pode parecer simples, mas essa pergunta muda tudo. Porque quando você entende que nem tudo o que espera de si precisa ser mantido, começa a soltar. Soltar sem culpa, sem se explicar, simplesmente deixar ir o que não faz mais sentido. E nesse processo, a paz começa a aparecer. Não como algo que vem de fora, mas como algo que nasce dentro, no silêncio da honestidade consigo mesmo. O estoicismo nos ensina que a felicidade não vem de ter tudo, mas de querer menos. Sêneca dizia que pobre não é o que tem pouco, mas o que precisa de muito. E talvez você esteja se sentindo insatisfeito não porque sua vida é ruim, mas porque colocou expectativas altas demais sobre ela. Quando você aceita a realidade como ela é e entende que está tudo bem não ter tudo resolvido, começa a respirar melhor. A leveza vem quando você para de se cobrar por coisas que não fazem mais sentido. Então, se as expectativas estão te esmagando, faça uma limpeza. Elimine em silêncio o que você só carrega para parecer forte, para parecer certo, para agradar quem nem está olhando. Você não precisa disso tudo. Você só precisa estar em paz com quem você é hoje.
O resto vem com o tempo e com leveza. Tem dias em que a vontade de sumir parece gritar, não porque você quer desaparecer de verdade, mas porque está cansado de ser forte o tempo todo, de sorrir quando quer chorar, de ouvir e engolir, de dar conta de tudo sem pedir ajuda, e isso vai pesando. Um acúmulo silencioso de emoções que não foram ditas, de vontades ignoradas, de limites ultrapassados. Você olha no espelho e parece tudo certo, mas por dentro está tudo desorganizado. E quando ninguém vê, você se pergunta, até quando eu aguento? Esse tipo de esgotamento não avisa. Ele chega devagar, disfarçado de preguiça, de falta, de motivação, de irritação sem motivo. Você começa a deixar coisas importantes de lado. Começa a sentir que não tem energia nem para coisas simples. E aí se culpa, pensa que está sendo fraco, que tem gente passando por mais e reclamando menos. Mas a verdade é que não existe competição de sofrimento. Se está doendo em você, já é motivo suficiente para parar, para respirar, para se olhar com mais gentileza. Você não precisa dar conta de tudo, não precisa estar bem o tempo inteiro, e definitivamente não precisa fingir que não sente nada. Ser forte não é nunca cair, é saber quando parar, saber quando está demais. E nesses momentos o mais sábio a se fazer não é resistir, é soltar, é sair de cena, é permitir-se descansar. Recolher-se não é fraqueza, é estratégia, é o silêncio que antecede a reconstrução, é o escuro que prepara para a próxima alvorada. E o curioso é que o mundo não vai parar se você pausar. As coisas não vão desabar se você se recolher. Pelo contrário, quando você se afasta um pouco, percebe que muita coisa podia ser adiada, resolvida sem você ou simplesmente deixada para lá. E aí você entende que não precisa se sacrificar sempre, que o seu valor não está na sua produtividade, mas na sua presença verdadeira. E presença só é possível quando você está inteiro, não remendado, não sobrevivendo, inteiro. A filosofia estoica fala muito sobre isso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia que a alma precisa de um espaço só dela, que até nas maiores batalhas é preciso encontrar momentos de paz interior. E essa paz não vem quando tudo lá fora se resolve. Ela vem quando você aprende a se retirar, a ficar em silêncio, a observar sem reagir. É no recolhimento que nasce a clareza. É no silêncio que você se escuta. E se ouvir é o primeiro passo para se curar. Então, se hoje seu corpo está pedindo pausa, ouça. Se sua mente está sobrecarregada, respeite. Elimine em silêncio esse peso de ter que dar conta de tudo. Você não é uma máquina. Não nasceu para funcionar sem parar. Nasceu para viver. E viver às vezes é saber parar. E tudo bem, porque o mundo continua. Mas agora, com você mais leve, você já sentiu que precisava sumir para reencontrar a própria voz? Não é desaparecer por drama, mas por necessidade. Uma vontade de se afastar do barulho, das cobranças, das conversas vazias. Sumir para respirar, sumir para ouvir o próprio silêncio. Em um mundo onde todo mundo quer ser visto, às vezes, o maior ato de coragem é sair de cena. Se recolher não por fraqueza, mas por respeito a si mesmo. Porque tem horas que ficar é pior do que ir. Tem horas que se esconder é o único jeito de não se perder de vez. E quando você se afasta, muita coisa se revela. Você percebe quem sente sua falta e quem só sentia sua presença. Percebe que certas rotinas não te fazem falta nenhuma, que algumas pessoas só estavam perto por interesse, por conveniência, por costume. E tudo bem. O afastamento filtra, ele não machuca, ele clareia. E nessa clareza você começa a entender o que quer levar com você e o que pode e deve e ser deixado para trás. A ausência revela mais do que a presença, mas sumir de verdade não é sobre cortar todo o contato, é sobre cortar o excesso de ruído, de exposição, de entrega. É dar um tempo para se escutar, é como desligar o som de uma festa e finalmente ouvir o que seu coração anda tentando dizer há dias. Pode parecer egoísmo para quem está acostumado com a sua disponibilidade constante, mas na verdade é autocuidado. É um jeito de dizer para si mesmo:
Eu também mereço atenção, eu também preciso de mim. No começo pode bater culpa. Pode parecer que você está sendo duro, frio, distante, mas com o tempo você percebe. Era só cansaço. E o cansaço não avisa. Ele vai acumulando, dia após dia, até que o corpo grita. E o grito muitas vezes é silencioso. Vem em forma de apatia, de desânimo, de irritação sem motivo. E se você não respeita isso, a vida cobra, porque ninguém aguenta carregar o mundo o tempo todo. Às vezes, soltar é questão de sobrevivência emocional. A filosofia estoica reforça essa ideia de recolhimento. Sêneca dizia que devemos, de tempos em tempos, nos retirar do tumulto da vida pública para voltar ao centro de nós mesmos. Não por desprezo ao mundo, mas para lembrar quem somos sem a interferência dele. O afastamento não é abandono, é reconexão. É como mergulhar fundo num rio para limpar a poeira da superfície. Quando você volta, volta diferente, mais leve, mais inteiro, mais consciente. Então, se sentir que precisa sumir, suma. Não para chamar atenção, mas para resgatar sua atenção. Elimine em silêncio tudo que te afasta de você mesmo. O excesso de exposição, de justificativa, de presença forçada. Desapareça um pouco. Você vai ver que, às vezes, o que mais cura é se ouvir de novo. E, no silêncio do seu próprio reencontro, encontrar a força que você achou que tinha perdido. Chega um momento na vida em que você percebe que não precisa gritar para ser ouvido, nem se mostrar o tempo inteiro para ser lembrado. O silêncio começa a ter outro significado. Ele deixa de ser ausência e passa a ser presença qualificada. Você não fala menos porque não tem o que dizer, mas porque aprendeu que nem tudo precisa ser dito. Você não aparece menos por insegurança, mas porque entendeu que quem realmente importa sente sua presença mesmo quando você não está. É um tipo de maturidade que não vem com os anos, mas com as dores bem digeridas. E esse tipo de transformação não acontece num estalo. Ela vem devagar, como o sol que nasce sem fazer barulho. Você vai se tornando mais seletivo com o que escuta, com o que responde, com o que compartilha. Vai entendendo que seu tempo vale mais do que qualquer debate sem sentido. Que sua paz custa caro demais para ser trocada por validação alheia. Que o respeito que realmente importa é o que você sente quando deita a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que foi fiel a si mesmo. Não é sobre virar alguém frio, distante ou inacessível. É sobre aprender a se proteger sem levantar muros. É sobre deixar de lado o impulso de agradar todo mundo para finalmente agradar quem você é de verdade. É sobre aceitar que algumas pessoas vão se afastar quando você parar de ser conveniente. E tudo bem. O afastamento natural também é uma forma de cura. Nem tudo precisa ser consertado. Algumas relações só servem para te mostrar o que você não quer mais repetir. Você começa a entender que presença demais cansa, que insistir onde não existe reciprocidade desgasta, que se doar sem critério é um esvaziamento lento da própria alma. E aí começa a praticar o distanciamento saudável. A presença consciente. O silêncio estratégico. Não como forma de fuga, mas como forma de sabedoria. Você descobre que é possível amar e ainda assim se afastar, que dá para respeitar alguém e mesmo assim escolher não estar mais ali. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Epicteto dizia que quem controla a si mesmo é mais livre do que qualquer rei. E controlar-se é isso. Saber quando avançar e quando recuar. Quando falar e quando calar, quando lutar e quando soltar. O silêncio, nesse caso, vira uma espécie de escudo invisível, não para te esconder do mundo, mas para manter viva a sua essência em meio ao caos. O verdadeiro guerreiro, dizia Marco Aurélio, é aquele que vence a si mesmo todos os dias. Então, agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o que realmente precisa ser eliminado da sua vida não são coisas barulhentas, mas sim aquelas que consomem em silêncio, os medos camuflados, as culpas antigas, as expectativas dos outros, os papéis que você nunca quis representar. Elimine tudo isso, sem raiva, sem anúncio, sem espetáculo. Só solte. Porque às vezes, o que mais fala por você é o silêncio.
Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser continuar essa jornada de sabedoria silenciosa, eu te convido a assistir à nossa playlist especial. Faça tudo em silêncio. Lá você vai encontrar outros vídeos que seguem esse mesmo caminho de força calma, escolhas conscientes e transformação real, sem alarde, mas com profundidade. Nos vemos lá.